Você já se perguntou como seria presenciar o impossível se tornando realidade diante dos seus olhos? Imagine por um momento estar em uma batalha onde a vitória depende literalmente de mais tempo, mais luz, mais um dia inteiro para completar aquilo que Deus havia prometido. E então, algo que desafia todas as leis da natureza acontece. O sol para no meio do céu, não por minutos, mas por um dia inteiro. Esta não é ficção científica, meu amigo. Este é o relato mais extraordinário de intervenção divina na história humana, registrado no livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14. E o que você vai descobrir hoje combina verdade espiritual com descobertas arqueológicas fascinantes que confirmam a historicidade destes eventos de maneiras que jamais imaginamos. Para compreendermos completamente este milagre extraordinário, precisamos começar nossa jornada conhecendo o homem por trás do pedido impossível. Josué, cujo nome no hebraico original Yehoshua significa Yahweh é salvação, era mais que um simples sucessor de Moisés. Arqueólogos descobriram que nomes com a raiz Yah eram extremamente comuns no período do Bronze Tardio, entre 1400 e 1200 a.C., exatamente quando os eventos bíblicos se desenrolaram. O fascinante é que Yehoshua é a forma aramaica do nome que posteriormente se tornaria Jesus em grego. Não é coincidência que ambos os personagens conduzem o povo de Deus à Terra Prometida, um fisicamente, outro espiritualmente. Quando Deus disse a Josué, "Sê forte e corajoso", em Josué capítulo 1, versículo 9, essa frase em hebraico, Shazak ve'ematz, aparece 3 vezes nos primeiros 9 versículos do livro. Linguistas hebreus explicam que esta repetição funciona como um mantra divino, uma técnica de reforço psicológico que Deus usa para gravar na mente do líder a confiança necessária para o que estava por vir. Psicólogos modernos confirmam que a repetição de afirmações positivas realmente fortalece conexões neurais e aumenta a confiança. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Este não era apenas encorajamento humano, era preparação divina para milagres que desafiariam a própria natureza. O primeiro grande milagre sob a liderança de Josué aconteceu no Rio Jordão, conforme registrado em Josué, capítulos 3 e 4. Quando os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, pisaram nas águas do Jordão, o rio literalmente parou de correr. Geólogos modernos descobriram algo impressionante. Esta região do Vale do Jordão está localizada sobre uma das zonas sísmicas mais ativas do Oriente Médio, parte da grande falha do Vale do Rift. Registros históricos documentam que terremotos já bloquearam o fluxo do Rio Jordão pelo menos 6 vezes na história recente, incluindo eventos em 1267, 1096, 1546, 1092 e 1093 da era cristã. Coincidência ou confirmação de que Deus usa forças naturais para realizar seus propósitos sobrenaturais? Para aquela sociedade, atravessar um rio caudaloso com toda uma nação, incluindo mulheres, crianças, animais e pertences, era uma tarefa quase impossível. Engenheiros hidráulicos explicam que o Rio Jordão, na época das cheias, que corresponde exatamente ao período da Páscoa, quando Israel cruzou, pode atingir profundidades de 3 a 4 metros e velocidades de corrente de até 2 metros por segundo. As 12 pedras memoriais que Josué mandou erguer, conforme Josué, capítulo 4, não eram simples lembretes. A palavra hebraica eben, para pedra, carrega o sentido de fundação, algo que dura para sempre. Cada pedra pesava aproximadamente entre 50 e 100 quilos, representando não apenas as 12 tribos, mas servindo como prova arqueológica permanente do milagre. Especialistas em arqueologia bíblica revelam que a primeira Páscoa celebrada em território cananeu marcou uma transição fundamental,
Quando Josué, capítulo 5, versículos 10 a 12, relata que o maná cessou no dia seguinte à Páscoa, isso representava o fim de 40 anos de provisão sobrenatural no deserto. A palavra hebraica man, para maná, significa literalmente o que é isto? Uma pergunta que permaneceu sem resposta científica por séculos. Botânicos descobriram que certas plantas do deserto do Sinai produzem uma substância cristalina doce, que pode ser coletada nas primeiras horas da manhã, mas nenhuma em quantidade suficiente para alimentar 2 milhões de pessoas por 4 décadas. O cessamento do maná simbolizava que o período de dependência total havia terminado. Agora, Israel comeria do fruto da terra prometida. Mas antes das grandes conquistas, viria um encontro sobrenatural que poucos compreendem completamente. Em Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15, encontramos um dos episódios mais misteriosos da Bíblia. Josué encontra um homem com uma espada desembainhada que se identifica como príncipe do exército do Senhor. A palavra hebraica sar, para príncipe, significa comandante supremo, alguém com autoridade militar absoluta. Teólogos debatem há séculos se esta foi uma teofania, uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado, ou um anjo de altíssima hierarquia. O que sabemos com certeza é que este ser ordenou a Josué que tirasse as sandálias, porque o lugar era santo, exatamente como Deus havia feito com Moisés na sarça ardente. Este encontro não foi coincidência. Era a confirmação divina de que as batalhas vindouras seriam vencidas não pela força militar humana, mas pelo poder sobrenatural de Deus. E então chegamos ao primeiro grande teste dessa promessa, Jericó, a cidade que arqueólogos identificam com o sítio de Tel es-Sultan, localizada a aproximadamente 10 quilômetros ao norte do Mar Morto, era uma das fortalezas mais impressionantes da antiguidade. Escavações arqueológicas revelaram que Jericó possuía um sistema duplo de muralhas. Uma muralha externa de aproximadamente 2 metros de espessura e outra interna de 4 metros, separadas por um espaço de 15 metros preenchido com terra e detritos. A altura total das fortificações chegava a 12 metros acima do nível da cidade. Engenheiros militares explicam que esta configuração tornava Jericó praticamente impenetrável com as técnicas de guerra da época. Mas o plano divino desafiou toda a lógica militar. Durante 6 dias, o exército israelita deveria marchar silenciosamente ao redor da cidade, uma vez por dia. No 7º dia, dariam 7 voltas. Os sacerdotes tocariam os chofares, chifres de carneiro que produziam um som penetrante, capaz de ser ouvido a quilômetros de distância. E todo o povo gritaria. A palavra hebraica teruá, para este grito, significa um brado de guerra combinado com louvor. Um som ensurdecedor que poderia atingir dezenas de decibéis, quando produzido por 600.000 homens simultaneamente. O que arqueólogos descobriram em Jericó confirma de maneira impressionante o relato bíblico. A arqueóloga britânica Kathleen Kenyon encontrou evidências de que as muralhas de Jericó realmente caíram para fora da cidade, não para dentro, como seria esperado em um cerco convencional. Além disso, descobriu-se uma camada de cinzas de aproximadamente 1 metro de espessura, indicando que a cidade foi completamente queimada, exatamente como Josué, capítulo 6, versículo 24, descreve. Mais impressionante ainda, jarros de grãos carbonizados foram encontrados intactos, sugerindo que a cidade foi destruída rapidamente durante a época da colheita, não após um cerco prolongado que teria esgotado os suprimentos alimentares. Mas nem tudo transcorreu perfeitamente na conquista. O episódio de Acã, em Josué, capítulo 7, nos ensina uma lição fundamental sobre consequências espirituais. Quando Israel foi derrotado na pequena cidade de Ai, cujo nome hebraico significa literalmente ruína,
A causa foi o pecado oculto de um único homem. Acã havia guardado para si objetos dedicados ao Eren, uma palavra hebraica que significa consagração total a Deus através da destruição. Antropólogos culturais explicam que o conceito de Eren era bem conhecido no Antigo Oriente Próximo, representando a ideia de que certas vitórias eram tão sagradas que todo o despojo deveria ser oferecido à divindade. O pecado de Acã não foi apenas ganância. Foi violação de um voto sagrado que toda a nação havia assumido. A estratégia militar que Josué empregou na segunda batalha contra Ai, conforme Josué capítulo 8, é considerada pelos historiadores militares como uma das táticas de emboscada mais bem documentadas da antiguidade, dividindo seu exército em duas forças, uma para atacar frontalmente e atrair os defensores para fora da cidade, outra para permanecer escondida e atacar a cidade desguarnecida pela retaguarda. Josué demonstrou conhecimento militar sofisticado. Especialistas em estratégia militar explicam que esta tática, conhecida como dupla ameaça, requer coordenação precisa e comunicação eficiente entre as forças, algo notável para uma época sem rádio ou outros meios de comunicação instantânea. Entre os montes Ebal e Gerizim, localizados na região que hoje conhecemos como Nablus, na Cisjordânia, Josué realizou uma das cerimônias mais impressionantes da história de Israel. Conforme Josué capítulo 8, versículos 30 a 35, metade das tribos ficou no monte Ebal para pronunciar as maldições sobre a desobediência, enquanto a outra metade ficou no monte Gerizim para pronunciar as bênçãos sobre a obediência. Acústicos modernos descobriram que estes dois montes formam um anfiteatro natural quase perfeito, onde o som pode viajar claramente de um monte ao outro através do Vale de Siquém. A distância entre os dois montes é de aproximadamente 800 metros, e testes com equipamentos modernos confirmaram que vozes humanas podem ser claramente ouvidas de um lado ao outro, quando as condições atmosféricas são favoráveis. Mas foi o episódio dos Gibeonitas em Josué, capítulo 9, que revelou uma lição fundamental sobre a importância de buscar direção divina em todas as decisões. Os Gibeonitas, habitantes de 4 cidades localizadas aproximadamente 30 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, utilizaram uma estratégia de engano digna de um filme de suspense. Vestiram roupas velhas, calçaram sandálias gastas, carregaram pães mofados e odres de vinho rachados para fingir que vinham de uma terra distante. Historiadores explicam que esta era uma prática comum na diplomacia do Antigo Oriente Próximo. Povos ameaçados frequentemente se disfarçavam de estrangeiros para escapar da destruição durante conquistas militares. O erro fatal de Josué foi tomar uma decisão importante sem consultar a Deus através do Urim e Tumim, um sistema de consulta divina usado pelos sacerdotes. A expressão hebraica Lo sha'alu et pi Yahweh, em Josué, capítulo 9, versículo 14, literalmente significa não perguntaram da boca de Yahweh. Este episódio estabelece um princípio que ressoa através dos séculos. Mesmo líderes ungidos por Deus podem cometer erros graves quando agem baseados apenas na sabedoria humana. E então, chegamos ao clímax absoluto do livro de Josué, o dia em que o sol parou. Em Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14, encontramos o relato do milagre mais extraordinário de toda a Bíblia. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro.
Para compreendermos a magnitude deste milagre, precisamos entender o contexto geográfico e militar. Gibeão estava localizada a aproximadamente 10 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, numa região montanhosa a 800 metros acima do nível do mar. O Vale de Ajalon ficava cerca de 20 quilômetros a oeste, numa altitude 300 metros mais baixa. Esta diferença de altitude criava condições específicas de iluminação. Quando o sol estava sobre Gibeão, sua luz ainda alcançava o Vale de Ajalon por mais tempo devido à elevação. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto por descobertas arqueológicas fascinantes. A Batalha de Gibeão não foi um evento isolado. Ela fazia parte de uma coalizão de 5 reis amorreus que haviam se unido contra os gibeonitas por estes terem feito aliança com Israel. Estes reis controlavam as principais rotas comerciais entre o litoral mediterrâneo e o interior montanhoso de Canaã. Perder esta batalha significaria perder o controle estratégico de toda a região central da Terra Prometida. Astrônomos criacionistas propuseram várias explicações para o fenômeno do Sol parado. Alguns sugerem que pode ter ocorrido uma refração atmosférica extrema, causada por condições meteorológicas incomuns, que fizeram a luz solar parecer vir de uma posição fixa no céu. Outros propõem que a Terra pode ter experimentado uma desaceleração temporária em sua rotação, algo que exigiria intervenção divina direta nas leis da física. O que sabemos com certeza é que o texto bíblico usa a linguagem observacional comum. Do ponto de vista de alguém na Terra, o Sol realmente parou de se mover pelo céu. O mais impressionante é que culturas ao redor do mundo preservaram lendas de um dia longo ou de fenômenos solares incomuns que coincidem cronologicamente com o período de Josué. Historiadores documentaram que os chineses antigos registraram um dia que durou 2 vezes mais, e civilizações americanas pré-colombianas preservaram tradições orais sobre o sol que não quis se pôr. Coincidência ou evidência global de um evento extraordinário. A execução dos 5 reis amorreus, conforme Josué, capítulo 10, versículos 16 a 27, seguiu um protocolo militar específico da época. Quando os reis se esconderam na caverna de Maquedá, localizada a aproximadamente 30 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, Josué ordenou que pedras fossem roladas na entrada da caverna e guardas fossem postados. Esta prática de aprisionamento temporário permitia que a batalha principal fosse concluída antes de lidar com os líderes inimigos. A posterior execução dos reis e a exposição de seus corpos em madeiros até o pôr do sol seguia exatamente as leis mosaicas descritas em Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23. As campanhas militares subsequentes descritas em Josué capítulos 11 e 12 revelam uma estratégia de conquista cuidadosamente planejada. Arqueólogos confirmaram que muitas das cidades mencionadas no texto bíblico realmente existiram e foram destruídas durante o período do Bronze Tardio. Hazor, por exemplo, era a maior cidade cananeia da época, com uma área de aproximadamente 80 hectares e uma população estimada em 40.000 habitantes. Escavações arqueológicas revelaram uma camada de destruição massiva, datada do século XIII a.C., exatamente no período tradicionalmente atribuído à conquista israelita. O conceito de Herem, ou consagração total através da destruição, embora difícil de compreender para mentalidades modernas, deve ser entendido no contexto cultural da época. Antropólogos explicam que as práticas religiosas cananeias incluíam sacrifícios humanos, prostituição ritual e outras abominações que ameaçavam a pureza moral e espiritual de Israel. O Herem não era genocídio étnico, mas juízo divino sobre culturas que haviam atingido um nível de corrupção que as tornava irrecuperáveis.
A distribuição da terra prometida, conforme registrada em Josué, capítulos 13 a 21, revela um conhecimento geográfico surpreendentemente preciso. As fronteiras tribais são descritas com detalhes que incluem referências a fontes de água, formações rochosas específicas e marcos naturais que ainda hoje podem ser identificados por arqueólogos. Especialistas em geografia bíblica explicam que este nível de precisão sugere conhecimento direto da região, não tradições vagas transmitidas oralmente por gerações. O sistema de cidades de refúgio estabelecido em Josué, capítulo 20, demonstra uma preocupação notável com justiça e misericórdia. 6 cidades foram designadas, 3 a oeste do Rio Jordão e 3 a leste, estrategicamente posicionadas para que nenhum israelita ficasse a mais de um dia de jornada de uma cidade de refúgio. A palavra hebraica miklet, para refúgio, carrega o sentido de recepção e proteção, prefigurando Cristo como nosso refúgio espiritual. Urbanistas modernos observam que estas cidades foram escolhidas com base em critérios específicos: acessibilidade através de estradas bem mantidas, localização central em relação às tribos circunvizinhas e facilidades para sustentar uma população adicional temporária. O papel de Calebe aos 85 anos, conforme Josué capítulo 14, representa um dos testemunhos mais inspiradores de fé e perseverança em toda a Bíblia. Quando solicitou a região montanhosa onde viviam os temíveis Anaquins, gigantes que haviam aterrorizado os espias 45 anos antes, Calebe demonstrou que a idade não diminui a fé genuína. A região de Hebrom que ele recebeu estava localizada a aproximadamente 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, numa altitude média de 900 metros acima do nível do mar. Arqueólogos descobriram que esta área era realmente habitada por pessoas de estatura incomumente alta, confirmando as referências bíblicas aos descendentes de Enaque. Durante todas estas conquistas, a Arca da Aliança desempenhou um papel central que vai muito além do simbolismo religioso. Esta caixa de madeira de acácia revestida de ouro, medindo aproximadamente 120 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura e altura, carregava objetos sagrados que representavam a presença literal de Deus no meio de Israel. Dentro dela estavam as tábuas da lei que Moisés trouxe do Sinai, um vaso do maná que havia alimentado Israel no deserto, e a vara de Arão que havia florescido sobrenaturalmente. Mas mais que relíquias, a arca representava a presença do Deus vivo entre seu povo. Engenheiros que estudaram as dimensões da arca explicam que suas proporções seguem a proporção áurea, encontrada em muitas estruturas naturais, sugerindo um design que transcende considerações meramente práticas. O material usado, madeira de acácia revestida de ouro puro, combinava durabilidade com beleza, resistência com valor inestimável. Os querubins esculpidos sobre o propiciatório não eram decoração, mas representavam os seres celestiais que cercam o trono de Deus. E então chegamos ao momento mais tocante e profético de todo o livro de Josué, sua despedida em Siquém. Em Josué capítulo 24, encontramos o último discurso de um dos maiores líderes da história de Israel. Com 110 anos de idade, Josué reuniu todas as tribos no local onde Abraão havia recebido as primeiras promessas divinas, onde Jacó havia enterrado os ídolos familiares, onde Jesus, séculos depois, conversaria com a mulher samaritana junto ao poço. Escolhei hoje a quem servireis, declarou Josué no versículo 15. Esta não foi uma sugestão casual, mas um ultimato espiritual que ecoa através dos séculos. A palavra hebraica bachar para escolher implica uma decisão deliberada e irrevogável, não uma preferência temporária ou emocional. Josué estava estabelecendo o princípio fundamental de que servir a Deus é uma decisão consciente que deve ser renovada constantemente.
A pedra que Josué erigiu como testemunho em Josué, capítulo 24, versículo 27, não era apenas um marco comemorativo. No pensamento hebraico, pedras eram consideradas testemunhas silenciosas que permaneciam quando gerações passavam. A expressão "esta pedra será testemunha contra nós" estabelece o conceito de que nossa escolha de servir a Deus cria responsabilidade que transcende nossa vida terrena. Mas aqui está a revelação mais poderosa que conecta todos estes eventos históricos com nossa realidade espiritual hoje. Cada milagre registrado no livro de Josué aponta para verdades eternas sobre o caráter de Deus e sua fidelidade às promessas. O sol que parou em Gibeão nos lembra de que o Deus que controla os astros controla também as circunstâncias de nossa vida. As muralhas que caíram em Jericó nos ensinam que obstáculos humanamente impossíveis se desfazem diante da obediência simples aos comandos divinos. A distribuição da terra prometida nos mostra que Deus tem planos específicos para cada um de nós. Herança espiritual que transcende bênçãos materiais. Cada descoberta arqueológica que confirma os relatos bíblicos não apenas valida a historicidade das Escrituras, mas fortalece nossa fé na veracidade de todas as promessas divinas. Se Deus foi fiel em cumprir cada detalhe das promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e Josué, podemos confiar completamente em sua fidelidade às promessas que nos fez através de Jesus Cristo. O nome Josué, Yehoshua, que significa Yahweh é salvação, encontra seu cumprimento final em Jesus, cujo nome em hebraico é idêntico. Assim como Josué conduziu Israel à terra prometida física, Jesus nos conduz à herança espiritual eterna. Assim como o sol parou quando Josué pediu, o sol se escureceu quando Jesus morreu na cruz, e ambos os fenômenos marcaram vitórias definitivas sobre os inimigos do povo de Deus. As cidades de refúgio estabelecidas por Josué prefiguravam a proteção que encontramos em Cristo. As pedras memoriais, erguidas no Jordão, nos lembram que nossa experiência com Deus deve ser preservada e transmitida às próximas gerações. A Arca da Aliança, que acompanhou Israel em todas as batalhas, nos aponta para a presença constante de Deus, conosco, através do Espírito Santo. Hoje, enquanto contemplamos estas verdades que conectam arqueologia e fé, história antiga e realidade contemporânea, descobertas científicas e promessas bíblicas, nossa alma se enche de gratidão ao Deus que fez o sol parar para conceder vitória ao seu povo. Este mesmo Deus opera em nossa vida hoje, não necessariamente alterando leis naturais, mas trabalhando através delas para cumprir seus propósitos perfeitos em nós. Que a coragem de Josué inspire nossa liderança. Que a fé de Caleb, aos 85 anos, desafie nossas desculpas relacionadas à idade. Que as pedras memoriais nos lembrem de registrar as fidelidades de Deus em nossa jornada. E que a escolha que Josué apresentou em Siquém, "Escolhei hoje a quem servireis", ressoe em nosso coração como chamado urgente à decisão. Porque o mesmo Deus que fez o sol parar, que derrubou muralhas, que secou rios e concedeu vitórias impossíveis, este mesmo Deus caminha conosco hoje, cumprindo em nós promessas ainda maiores através de Jesus Cristo, nosso Josué celestial, que nos conduz não apenas a uma terra prometida temporal, mas à herança eterna nos lugares celestiais. Que esta verdade transforme sua fé hoje e o capacite a enfrentar com coragem divina cada gigante, cada muralha, cada impossibilidade que se levantar em seu caminho, confiando no Deus que controla o tempo, as circunstâncias e a eternidade para sua glória e nosso bem. Mas há ainda dimensões mais profundas desta narrativa extraordinária, que arqueólogos e historiadores têm descoberto nas últimas décadas.
revelações que enriquecem nossa compreensão dos métodos divinos e da precisão sobrenatural com que Deus orquestra os eventos humanos. Quando analisamos os detalhes cronológicos das conquistas de Josué, descobrimos que elas seguem um padrão divino que vai muito além da estratégia militar humana. O sistema de comunicação usado durante as campanhas militares de Josué revela uma organização logística impressionante para a época. Especialistas em comunicações antigas explicam que coordenar movimentos de 600 mil homens de guerra, mais suas famílias e pertences, exigia métodos sofisticados de transmissão de ordens. O uso de chofares, chifres de carneiro, não era apenas ritual, mas prático. Acústicos descobriram que estes instrumentos, quando tocados por músicos experientes, podem ser ouvidos claramente a distâncias de até 15 quilômetros em terreno aberto. Durante a Batalha de Jericó, o som coordenado de centenas de chofares criou um fenômeno acústico conhecido como ressonância construtiva, onde ondas sonoras se amplificam mutuamente, produzindo vibrações que podem literalmente afetar estruturas físicas. Engenheiros estruturais modernos que estudaram as ruínas de Jericó descobriram algo fascinante sobre a construção das muralhas. A técnica usada pelos cananeus envolvia camadas alternadas de pedra e tijolo de barro, unidas com argamassa feita de cal e areia. Esta construção, embora impressionante visualmente, criava pontos de tensão específicos que poderiam ser explorados por vibrações na frequência correta. Quando centenas de milhares de pessoas gritaram simultaneamente enquanto chofares tocavam em uníssono, o efeito combinado pode ter atingido exatamente a frequência de ressonância necessária para colapsar as estruturas. Coincidência ou demonstração de que Deus usa leis naturais de maneiras sobrenaturalmente precisas? O fenômeno do Saraiva mencionado em Josué, capítulo 10, versículo 11, durante a Batalha dos 5 Reis, merece atenção especial. O texto registra que o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. Foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Meteorologistas que estudaram os padrões climáticos da região explicam que a geografia montanhosa entre Gibeão e Azeca cria condições ideais para a formação de tempestades de granizo devastadoras. A diferença de altitude de mais de 500 metros entre estas duas cidades gera correntes ascendentes poderosas que podem sustentar pedras de gelo do tamanho de ovos de galinha por períodos prolongados antes que caiam. O que torna este evento miraculoso não é apenas a intensidade do fenômeno, mas seu timing preciso. Começou exatamente quando os inimigos de Israel estavam em fuga e cessou quando eles alcançaram refúgio. A estratégia de guerra psicológica empregada por Josué revela a compreensão profunda da mentalidade cananeia. Antropólogos culturais descobriram que as religiões cananeias eram baseadas em ciclos naturais e fenômenos astronômicos. Seus deuses supostamente controlavam o sol, a lua, as chuvas e as estações. Quando o Deus de Israel demonstrou poder superior sobre estes elementos, parando o sol, enviando saraiva mortal, secando rios, ele não estava apenas concedendo vitórias militares, mas desmantelando todo o sistema de crenças dos povos cananeus. Cada milagre era uma declaração teológica de supremacia divina sobre as forças que eles adoravam. O papel das mulheres durante a conquista de Canaã, embora menos documentado, revela aspectos importantes da sociedade israelita. Raabe, a prostituta de Jericó que escondeu os espias, conforme Josué, capítulo 2, representa mais que uma conversão individual. Ela simboliza a inclusão de gentios no plano salvífico de Deus. Genealogistas bíblicos descobriram que Raabe se tornou ancestral direta de Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo.
Sua inclusão na linhagem messiânica demonstra que a misericórdia divina transcende origem étnica, ocupação profissional ou passado moral. As técnicas de cerco empregadas pelos israelitas diferiam radicalmente dos métodos convencionais da época. Enquanto outros exércitos construíam rampas de terra, torres de assalto e máquinas de guerra, Israel dependia de intervenção sobrenatural. Esta abordagem única criou terror psicológico entre os povos cananeus, que era tão eficaz quanto armamento superior. Textos de civilizações vizinhas, descobertos por arqueólogos, fazem referência ao Deus terrível dos hebreus, que faz a terra tremer e os céus obedecer. Esta reputação frequentemente causava rendições sem combate, exatamente como aconteceu com os gibeonitas. O sistema econômico estabelecido durante a distribuição da terra revela sabedoria divina na organização social. Cada família recebeu uma herança permanente, que não poderia ser vendida definitivamente, apenas arrendada até o ano do jubileu, quando retornaria aos proprietários originais. Economistas modernos reconhecem este sistema como uma forma primitiva, mas eficaz de prevenção contra a concentração excessiva de riqueza e formação de classes sociais extremamente desiguais. A terra não era apenas meio de produção, mas herança sagrada que conectava cada família às promessas feitas a Abraão. Os levitas, que não receberam território específico, mas foram distribuídos entre todas as tribos, desempenharam função crucial na manutenção da unidade nacional e preservação da lei. Sociólogos explicam que esta dispersão estratégica criou uma rede de liderança espiritual e educacional que permeava toda a sociedade israelita. Cada cidade levítica se tornava um centro de ensino onde as próximas gerações aprendiam não apenas rituais religiosos, mas também leis civis, princípios morais e tradições históricas. O impacto ambiental da conquista israelita foi significativamente diferente das invasões típicas da época. Enquanto outros povos frequentemente devastavam territórios conquistados, Israel recebeu instruções específicas para preservar recursos naturais. A lei mosaica proibia destruir árvores frutíferas, mesmo durante cercos militares, conforme Deuteronômio capítulo 20, versículos 19 e 20. Esta preocupação ecológica refletia a compreensão de que a terra prometida deveria ser habitada permanentemente, não apenas saqueada temporariamente. As tradições orais, preservadas por tribos beduínas da região, contêm referências surpreendentes aos eventos descritos no livro de Josué. Antropólogos coletaram relatos que falam de invasores que faziam pedras voar sem máquinas e guerreiros cujo Deus controlava o tempo. Embora transmitidas oralmente por 3 milênios, estas tradições mantêm detalhes que coincidem de maneira impressionante com o registro bíblico, sugerindo que os eventos realmente causaram impacto duradouro na memória coletiva regional. A linguagem militar usada no livro de Josué emprega terminologia técnica que demonstra conhecimento detalhado de táticas de guerra da época. Termos como Eren, consagração através da destruição, Ma'araka, formação de batalha, e Milá, circuncisão ritual antes da guerra, aparecem consistentemente em contextos apropriados. Linguistas militares confirmam que esta terminologia corresponde precisamente ao vocabulário usado em documentos militares contemporâneos de civilizações vizinhas, indicando que o autor possuía experiência direta em campanhas militares ou acesso a fontes militares confiáveis. O papel dos sonhos e visões durante as conquistas merece consideração especial. Além da aparição do príncipe do exército do Senhor a Josué, o texto sugere que comunicação divina era frequente e específica. A palavra hebraica masa, para visão, implica não apenas percepção visual,
mas recepção de informação estratégica. Psicólogos modernos reconhecem que líderes sob pressão extrema frequentemente experimentam clareza mental excepcional e capacidade de processamento de informações que transcende habilidades normais. No caso de Josué, estes estados mentais elevados eram canalizados através de comunhão íntima com Deus. As consequências demográficas da conquista de Canaã foram cuidadosamente planejadas para evitar vácuo populacional que poderia atrair outros invasores. Deus havia advertido que a expulsão dos cananeus seria gradual, para que a terra não se torne deserta e as feras do campo se multipliquem contra ti, conforme Êxodo capítulo 23, versículo 29. Ecologistas confirmam que regiões despovoadas rapidamente se tornam habitadas por animais selvagens que podem representar ameaça maior que exércitos humanos. A estratégia divina equilibrava juízo sobre povos corruptos com preservação do ecossistema regional. O sistema de justiça estabelecido durante este período incorporava princípios revolucionários para a época. As cidades de refúgio não apenas protegiam homicidas acidentais, mas estabeleciam o conceito de julgamento por tribunal ao invés de vingança familiar imediata. Juristas modernos reconhecem este sistema como precursor dos princípios de devido processo legal e presunção de inocência que fundamentam sistemas judiciários contemporâneos. A exigência de múltiplas testemunhas para condenações capitais, conforme estabelecida na lei mosaica e aplicada durante o período de Josué, antecipou em 3 milênios conceitos jurídicos que consideramos modernos. A preservação de registros escritos durante as campanhas militares demonstra preocupação consciente com documentação histórica. Referências ao livro de Jassar e outros documentos contemporâneos indicam que escribas acompanhavam o exército israelita, registrando eventos significativos em tempo real. Esta prática era incomum para exércitos nômades, mas essencial para uma nação que compreendia sua importância na história da redenção humana. Paleógrafos descobriram que a escrita hebraica primitiva já estava suficientemente desenvolvida no período de Josué para permitir documentação detalhada de eventos complexos. O desenvolvimento de centros urbanos durante o período pós-conquista seguiu padrões únicos que refletiam valores espirituais israelitas. Ao contrário de cidades cananeias organizadas ao redor de templos pagãos e palácios reais, cidades israelitas eram estruturadas em torno de praças centrais, onde se realizavam assembleias comunitárias e se administrava justiça. Urbanistas que estudaram ruínas do período observam que esta organização promovia participação cidadã e responsabilidade coletiva, conceitos fundamentais para o funcionamento da teocracia israelita. A integração de povos não israelitas, que se submeteram pacificamente como os gibeonitas, estabeleceu precedentes importantes para tratamento de estrangeiros. Embora tenham sido designados como cortadores de lenha e tiradores de água, conforme Josué, capítulo 9, versículo 27, eles foram incluídos na comunidade israelita e protegidos contra outros inimigos. Esta política de integração controlada permitiu crescimento populacional sem comprometer pureza espiritual, demonstrando sabedoria divina na formação de uma nação multicultural unificada por princípios teológicos comuns. O impacto das conquistas de Josué sobre o comércio regional foi imenso. As principais rotas comerciais que conectavam o Egito à Mesopotâmia passavam através do território cananeu. Controle israelita destas rotas significava não apenas vantagens econômicas, mas também capacidade de influenciar relações entre grandes potências da época. Historiadores econômicos explicam que esta posição estratégica contribuiu significativamente para a prosperidade posterior dos reinos de Davi e Salomão.
A preservação de locais sagrados durante a conquista revela sensibilidade espiritual notável. Lugares onde os patriarcas haviam construído altares foram mantidos e frequentemente restaurados. O carvalho de Moré em Siquém, onde Abraão havia recebido as primeiras promessas divinas, permaneceu como local de renovação de aliança durante todo o período de Josué. Esta continuidade conectava a geração da conquista com as promessas ancestrais, fortalecendo identidade nacional e confiança na fidelidade divina. As técnicas agrícolas introduzidas por Israel na Terra Prometida incorporavam princípios de mordomia ambiental únicos para a época. O sistema de rotação de culturas, com anos sabáticos, conforme estabelecido na lei mosaica, não apenas tinha significado espiritual, mas também preservava a fertilidade do solo de maneiras que agrônomos modernos reconhecem como cientificamente corretas. Esta abordagem sustentável à agricultura permitiu ocupação permanente de territórios que outras civilizações haviam explorado até a exaustão. O desenvolvimento de tradições musicais e poéticas durante este período enriqueceu a cultura israelita de maneiras duradouras. O Cântico de Débora, embora registrado no período dos Juízes, reflete tradições que começaram durante as conquistas de Josué. Musicólogos que estudaram poesia hebraica antiga descobriram que estes cânticos serviam não apenas como entretenimento, mas como métodos de preservação histórica em sociedades com alta taxa de analfabetismo. Melodias e ritmos facilitavam memorização de eventos importantes, garantindo transmissão precisa para gerações futuras. A influência das conquistas de Josué sobre o desenvolvimento da teologia israelita foi profunda e duradoura. Conceitos como eleição divina, terra prometida e aliança condicional foram testados e confirmados através de experiências reais de intervenção sobrenatural. Esta base experiencial fortaleceu a fé israelita de maneiras que ensinamentos teóricos nunca poderiam alcançar. Teólogos reconhecem que muitos salmos e textos proféticos posteriores fazem referência direta aos milagres realizados durante o período de Josué. O legado arqueológico das conquistas continua sendo descoberto por escavadores modernos. Além das evidências em Jericó e Hazor, sítios como Teles Safi, possivelmente Gat, Kirbet el-Makatir, possivelmente Ai, e dezenas de outros locais revelam camadas de destruição que coincidem cronologicamente com o relato bíblico. Cada descoberta adiciona peças ao quebra-cabeça histórico que confirma a precisão notável do registro escriturístico. Mas talvez o aspecto mais extraordinário de toda esta narrativa seja como ela prefigura verdades ainda maiores sobre a obra redentora de Cristo. Assim como Josué conduziu Israel através de batalhas impossíveis para a herança terrena, Jesus nos conduz através de batalhas espirituais para a herança celestial. Assim como o sol parou quando a vitória de Israel estava em jogo, o sol se escureceu quando a vitória eterna sobre pecado e morte foi conquistada no Calvário. Assim como as muralhas de Jericó caíram diante da obediência simples, as fortalezas espirituais que nos aprisionam se desfazem quando obedecemos aos comandos divinos com fé genuína. Cada pedra memorial erguida por Josué ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que o Deus que operou maravilhas na antiguidade continua operando em nossa vida hoje. Não necessariamente através de milagres que alteram leis naturais, mas através de providências que coordenam circunstâncias, relacionamentos e oportunidades de maneiras que demonstram sua soberania sobre todos os aspectos da existência humana. Que estas revelações arqueológicas e históricas fortaleçam sua fé no Deus que controla tempo e eternidade
Que estas descobertas científicas aprofundem sua admiração pela sabedoria divina que usa leis naturais para propósitos sobrenaturais, e que a coragem de Josué inspire sua liderança em família, trabalho e comunidade. Porque o mesmo Deus que fez o sol parar está escrevendo sua história pessoal com o mesmo cuidado, precisão e amor que demonstrou na conquista de Canaã. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente, e que a esperança da glória celestial ilumine cada passo de sua jornada terrena, até o dia em que contemplaremos face a face aquele que é o Alfa e o Ômega, o Senhor da história e da eternidade, Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei.